Neste caminho é cor-de-rosa e é de ouro. Estranhos roserais nele florescem. Folhas augustas, nobres, reverdecem. De acanto, mirto e sempiterno louro. Neste caminho encontra-se o tesouro, pelo qual tantas almas estremecem. É por aqui que muitas almas descem ao divino e fremente sorvedouro. É por aqui que tantas almas descem, passam trêmulas sonhando, neste celeste e límpido caminho, embebedados do sinistro vinho, ensanguentados da tremenda guerra. Eu tive uma infância muito pobre, muito destituída, e desde a infância eu aprendi com uma avó, a mãe de minha mãe, muitas coisas sobre o nosso passado de sofrimento e de escravidão neste país. Desde pequeno eu fui um inconformado com a situação de falta de apoio que aquela população saída do cativeiro não mereceu das classes dominantes. Assim que, mesmo inconsciente de toda a extensão e dos estratagemas da classe dominante para manter dominado o chamado povo recém-liberto, eu sempre fui um indignado, desde a minha infância. O Abdias é filho de pai e mãe mineiros. O pai dele era de Formiga e a mãe era de a cidade que hoje é Uberlândia, na época que se chamava Uberabinha. E o Abdias é o segundo dos 7 filhos desse casal, José Ferreira do Nascimento, seu Bem-Bem, e a dona Josina, Georgina Ferreira do Nascimento, que era doceira. Ele conta sempre com muito carinho que ele passava muitas noites junto com ela num tacho de cobre, enorme tacho de cobre, mexendo com colher de pau, ajudando ela a fazer os doces. Desde pequeno, desde a escola das primeiras letras, eu já sentia essa exclusão. Eu sou de Franca, no estado de São Paulo, e via que na hora de fazer aquelas festinhas de fim de ano, onde sempre tinha uma declamação, tinha a montagem de alguns diálogos, algumas coisas, nunca negro era aproveitado. E a mãe dele também era ama de leite. Em várias ocasiões, eles a acompanhavam até fazendas próximas à cidade. Nós estamos no início ainda do tempo da liberdade, né? Na verdade, somente 30 anos de abolição da escravatura, e com os imigrantes italianos substituindo a mão de obra antes escravizada, em grande parte. Então ele lembra de várias cenas, né, desse tipo, quando acompanhava a mãe nessas fazendas. Ele lembra muito do pai dele, músico, tocava violão, acompanhava o cinema mudo, né, numa banda que tocava, né, músicas para acompanhar os filmes. E tinha um grupo que tocava na própria casa serenatas, valsinhas, as valsinhas tradicionais da época, chorinhos. Quando ele se formou no Ateneu Francano, em 1926 ou 27, com 14 anos, ofereceram a ele um emprego de guarda-livros rural numa fazenda, e ele iria ganhar um salário melhor do que qualquer um da família dele. Ele iria poder ajudar a família dele, inclusive. Mandaram um vagão, né, uma carroça,
E na parte de traseira tinha gradeados com galinhas, tinha cabras, tinha suprimentos que eles haviam comprado na cidade, e aí na volta para a fazenda passaram para buscá-lo com sua trouxinha de roupa, etc., para ir lá para esse emprego, e mandaram ele subir lá atrás com os suprimentos das galinhas e as cabras. E ele se recusou, ele disse: eu não podia fazer isso. Aos 14 anos, um guarda-livros que, se fosse branco, teria sido tratado com outra forma de procedimento. Aí jogou as favas esse emprego de guarda-livros já com 14 anos. Foi embora para a grande cidade, né? A capital, São Paulo, se alistou no Exército. Me alistei no Exército, lá em São Paulo, vindo do interior para o quartel de Quitaúna, nas imediações de São Paulo. E durante esse período, eu participei, sim, da Revolução de 30 e na Revolução de 32, a favor sempre do lado do Exército, onde eu estava engajado. E fui ferido e depois fui desligado do Exército por um incidente racista na porta de um bar em São Paulo. Ele e o companheiro dele, Rodrigues Alves, foram, época de carnaval, para uma boate, né? E o guarda, o porteiro, mandou entrar pela porta dos fundos. E os dois se recusaram a fazer isso, e aí deu uma confusão, e acabou que o próprio delegado da Ordem Política e Social, na época, que morava ali, acabou descendo, entrou nessa confusão, nessa pancadaria, etc. E os dois, então, foram presos, apanharam muito, foram presos lá na prisão em São Paulo, Rua Guzmão, parece, e eles foram excluídos do Exército. Eu era cabo do Exército, e esse meu colega também era um cabo do Exército, e nós estávamos em trajes civis, estávamos passeando e tentamos entrar num bar. E o bar só admitia que nós entrássemos pela porta dos fundos. E nós nos negamos a entrar pela porta dos fundos. Nós tínhamos direito de cidadãos brasileiros. E do nosso protesto verbal se tornou também um pugilato. Nós entramos em luta corporal, veio naturalmente polícia, etc. E dentro de 1 ou 2 dias depois do incidente, nós fomos presos em nossa residência e fomos levados para o gabinete de investigações. Isso resultou, depois que nós saímos da prisão, eu viajei para o Rio de Janeiro e lá eu fui julgado à revelia, porque eu não estava nem mais em São Paulo. E daí resultou que eu tive que cumprir pena. Depois de muitos anos, eu fui novamente encarcerado e preso na penitenciária de São Paulo. Em várias ocasiões, protestou de diversas formas contra situações de discriminação que ele encontrou, barbearias que não atendiam, ou bares ou lojas onde era mandado entrar pela porta dos fundos. Nessa mesma época, ele conhece um grupo de poetas, ele junto com esses poetas forma um grupo chamado Santa Irmandad Orquídea, que era composto de 3 poetas e intelectuais, escritores argentinos, Efraín Tomás Bo, Juan Raúl Young e Godofredo Iomi, e 3 brasileiros, que eram Gerardo Melo Mourão, Napoleão Lopes Filho e o Abdias. Fizemos aí uma longa excursão pelos países da América do Sul. Eu, em Lima, eu assisti uma peça
que me calou fundo, que foi O Imperador Jones, de Eugênio O'Neill. Esse espetáculo foi fundamental na minha vida. Lá o Imperador Jones era um branco que se pintava de negro para fazer o papel principal. Daquele momento em diante, dentro de mim, nasceu essa convicção de que eu estava destinado a fazer um teatro negro no Brasil. Ele ainda vai passar pela Argentina, onde nesse próprio teatro de onde veio esse ator, o Teatro del Pueblo, em Buenos Aires, ele passa um ano numa espécie de estágio, vamos dizer, e aprende, né, muito sobre teatro, no sentido tanto da parte de atuação artística, como direção e dramaturgia. Quando chega em São Paulo, ele está condenado pela Justiça Civil por causa daquele incidente de resistência ao racismo anterior e vai para a penitenciária do Carandiru. E num período de 2 anos que ele está no Carandiru, ele cria o Teatro do Sentenciado, dentro da penitenciária, que foi uma experiência onde os presos escreviam seus próprios textos e encenavam, havia grupos musicais, apresentações musicais, e também ele participa na fundação do Jornal dos Presos, dentro da penitenciária. Eu tomei conhecimento do Teatro Experimental do Negro quando, numa revista chamada Revista Rio, do Dr. Roberto Marinho, ele publicou 4 páginas com fotografias do José Medeiros, que foi um grande fotógrafo também, de os negros ensaiando na Uni, aqui na Praia do Flamengo. E eu queria ser atriz, não sabia como começar, onde fazer e tal, porque não existia atores negros, né? Então eu fui ali que eu conheci Abdias. Ele tinha fundado o Teatro Negro, eles estavam ensaiando uma peça que era com a peça do Eugênio O'Neill. Estavam ensaiando, então o único papel feminino da peça eu fiz. Na verdade, o Teatro Experimental do Negro, fundado em 1944, tinha muitos outros objetivos, além desse de integrar o negro na cena nacional. Ele nasceu para, primeiro, contestar a legitimidade dessa estética brasileira, que é uma estética branca europeia. Assim que ele nasceu exatamente para sustentar uma luta contra esses estereótipos, sobretudo esse colonialismo cultural do Brasil. Não tinha dinheiro para pagar os direitos autorais. Então, o Abdias mandou uma carta para Eugênio O'Neill, que era então genro do Charles Chaplin, que nós éramos um grupo, queríamos montar a peça dele, deu os direitos de montar as peças dele. Então foi assim um espanto, né? Porque o genro do Charles Chaplin cedeu para os negros brasileiros. Assim que foi com muito sacrifício que se fez aquele espetáculo, porque nós não tínhamos experiência e nem elenco, nem diretor, uma experiência para fazer um espetáculo de tamanha responsabilidade. Mas nós ousamos e foi um espetáculo definitivo na afirmação da capacidade do negro no teatro dramático. Nós fizemos o espetáculo apesar dos prognósticos sombrios a respeito do resultado que fazia não somente a imprensa, como certas camadas de amigos, entre aspas, né? Mas nós não esmorecemos, não hesitamos, não fraquejamos e levamos o projeto à frente. Uma das primeiras medidas do Teatro Experimental do Negro foi criar cursos de alfabetização. Assim que ele não somente ensinava a ler e escrever, mas também as primeiras noções de cultura, sobretudo da cultura letrada, que não é a verdadeira cultura. A cultura é aquela que o povo cria, mas também a cultura letrada é importante que os negros saibam manipulá-la, saibam tratar com ela. Teve importância para mostrar que nós seríamos capazes, porque então faziam montagens de peças com
quando precisava de um personagem negro, quase sempre Pai João, Mãe Maria e o Moleque Tião, sempre aquela mesma coisa de sempre, pintavam um branco de preto e para fazer uma caricatura, né? Não era simplesmente o problema de um ator ter a pele negra. Era produzir no palco também os problemas existenciais da população negra. Era também tratar desses assuntos na cena brasileira. O teatro experimental, no seu início, atraía principalmente mulheres trabalhadoras domésticas. Associado ao trabalho do teatro, havia também toda uma iniciativa voltada para a questão da aquisição de escolaridade, vindo desde questões ligadas à alfabetização, que era algo extremamente importante, mais do que hoje até na comunidade negra naquele momento. Associado também a essa movimentação teatral, havia toda uma mobilização no sentido de realização de congressos de pessoas negras, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo. O Teatro Experimental do Negro ajudou a organizar a Convenção Nacional do Negro, que teve sessões em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Apresentaram uma série de reivindicações para a Constituinte, através do senador Hamilton Nogueira. O jornal Quilombo, que era o jornal do Teatro Experimental do Negro, abria as suas páginas a candidaturas de todos os partidos políticos. A mesma postura que o Abdias vai ter também nos anos 80, quando ele volta do exílio e, diante da nova democracia, vai sempre encarar a luta contra a discriminação racial como uma questão suprapartidária. Você sempre procurou, de alguma forma, buscar os grandes impérios, as grandes civilizações, os grandes povos do continente africano. E nessa busca de você buscar valores africanos, buscar a África e tal, a gente se deparou com situações muito bonitas, né? De você se dar conta da riqueza, da diversidade que é o continente africano. E, em especial, né, o Egito, né, que o Egito é um país africano em que normalmente as pessoas não colocam o norte da África como se fosse a África. Heródoto, o pai da história, descreveu os egípcios como negros de cabelos lanudos. Eram eles os responsáveis por grande parte do legado creditado à cultura grega. Das artes e da literatura, à filosofia, medicina e matemática, sem esquecer a invenção da escrita, por eles atribuída ao deus Tote. A influência egípcia é assinalada pelos próprios gregos, seja com seu reconhecimento explícito, seja pelo interesse que sempre manifestaram em atravessar o Mediterrâneo para estudar no Egito. Abdias foi uma das pessoas que resgataram a cultura brasileira, tendo por base a matriz africana, trazendo à luz a contribuição africana na formação cultural brasileira. Quando as nossas escolas ensinam apenas que o negro veio da África como escravo, cometem e perpetuam o crime de roubar de nossas crianças a sua própria história. Pois a história da África é o retrato do povo que durante 4/5 da existência do Brasil constituiu mais de 2/3 de sua população e que ainda hoje compõe uma maioria minorizada. Até hoje, nossos livros didáticos
contam balelas, como aquela de que o africano aceitava a condição escrava. Ora, a história da escravidão no Brasil é a crônica da constante e multifacetada resistência dos africanos. Tivemos malês, tivemos a balaiada do Maranhão, cujo grande líder foi o Negro Cosme, e o Negro Cosme chegou a criar escolas. Nós tivemos a revolta dos alfaiates, nós tivemos o quilombo do Ambrósio em Minas Gerais. Grandes focos de resistência, naquele caso, à escravidão, e, modernamente, os movimentos negros. Eu poderia citar, no caso da Bahia, por exemplo, o Olodum Ileaê, que, por intermédio da expressão corporal, por intermédio da música, não é? Por intermédio de escolas, por intermédio de oficinas, contribuem para a elevação da autoestima de negros e negras. Só me livro se lutas em tese final. Se nenhum nós fugir, fugir. Não teres fugida, não. Não teres fugida, não. O Quilombo dos Palmares, ele era habitado e resistiu por mais de 100 anos e habitado por negros, não negros, indígenas. Ou seja, era uma espécie de uma república onde ali habitavam em comunhão aqueles formadores da nossa nação brasileira nos dias de hoje. Palmares durou mais de um século resistindo à repressão das forças militares e praticando uma agricultura mais sofisticada que as fazendas da região, cujos proprietários desafiavam as leis da colônia para trocar armas por seus produtos agrícolas. Destruído em 1694 pelo maior exército reunido no Brasil antes da independência, Palmares legou-nos aquele que não é apenas o maior herói negro, mas o maior herói brasileiro, Zumbi, o general e líder político que soube conduzir seu povo na mais bela e inspiradora jornada pela liberdade jamais empreendida neste país. 20 de novembro é a data que foi assassinado o grande líder, aquele que sempre lutou, peleou, que foi Zumbi dos Palmares, né? E que inclusive criou os quilombos. Por isso que a gente fala que a nação negra, na verdade, é descendente da nação quilombola, né? Que era uma sociedade de igual, onde brancos e negros tinham direitos de oportunidades no mesmo nível. Então, a grande referência de um país, de fato, com oportunidades para todos, não é a Lei Áurea, e sim a figura de Zumbi dos Palmares, e por isso 20 de novembro. Há quilombos em todo o Brasil. Os quilombolas hoje estão despertados para os direitos que possuem. E não é só o direito à terra, mas também a luz para todos, a água, né, os implementos e os insumos para a agricultura e a garantia de que não serão mais importunados
por aqueles que invadem as suas terras. Tudo isso é um processo. Nós temos 1.700 quilômetros reconhecidos e temos cerca de 150 já com título definitivo, ou seja, com a sua escritura. Em 68, ele vai aos Estados Unidos para uma visita de intercâmbio e lá está em dezembro, quando o regime emite o ato institucional número 5, né, o AI-5, e fecha o regime. E aí o Abdias, que era alvo de vários inquéritos policiais militares, não podia voltar ao Brasil. E fica durante um tempo no exílio nos Estados Unidos. Alô, senhoras e senhores, aqui fala o seu correspondente em Washington, hoje diretamente da Universidade de Wesleyan, no estado de Connecticut, na cidade de Middletown. Nós aqui viemos para entrevistar uma conhecida figura das artes no Brasil. Viemos conversar com Abdias do Nascimento, homem de teatro, pintor, autor de vários livros e agora professor nesta universidade. Abdias, como aconteceu? Você é um homem tão ocupado, um artista cheio de atividades diferentes, como aconteceu de você vir para os Estados Unidos? Bem, eu recebi um convite da Farfield Foundation para vir aos Estados Unidos conhecer principalmente os problemas da educação e da cultura do negro norte-americano. Eu tive a oportunidade, logo que cheguei aqui, de visitar o Negro Ensemble, que é uma companhia de teatro, uma organização teatral dos negros da maior importância. Vi também o New Lafayette Theatre, ambos estão em Nova York, localizados em Nova York. Vi também o trabalho dos poetas, dos escritores. Por exemplo, estive na Spirit House, que é uma importante instituição fundada pelo grande poeta Leroy Jones, aliás, um autor muito conhecido no Brasil, porque já foi levado uma peça sua, Dotchman. Estive também em Washington, estive em Birmingham, visitando exatamente as instituições culturais dos negros norte-americanos. Agora, por indicação do professor Carl Scheib, que também já esteve no Brasil, e é o grande estimulador das relações culturais do Brasil com os Estados Unidos, por indicação do professor Scheib, o Center for the Humanities, aqui da Wesleyan University, me convidou para passar aqui um ano como visiting fellow. Escute, e em que constitui exatamente o seu trabalho aqui nesta universidade? Basicamente, o meu trabalho aqui é tomar parte no seminário, que é o seminário do ano escolar do Center for the Humanities. O seminário está baseado no tema The Humanity in Revolt. E você leciona também em português, não? Há um grande interesse aqui nos Estados Unidos, não somente pela língua portuguesa, como também em outros aspectos da cultura brasileira. Aqui na Wesleyan, 4 estudantes que falam português se interessaram pela cultura brasileira e me solicitaram aquilo que eles chamam de uma tutoria, que é um outro tipo de professor aqui no Brasil, eu creio que não está ainda muito difundido. Então eu sou professor desses 4 alunos que falam português a respeito, professor de literatura brasileira. Um deles se interessou pelo ramo do teatro, o outro pela parte da poesia, o outro por um romancista, especificamente falando Machado de Assis, e assim os 4 estão indo muito bem nesse trabalho de pesquisa e de conhecimento da cultura brasileira. Agora, outra coisa que eu gostaria que você nos dissesse é o que faz você nas horas de folga, nas suas horas de lazer? Como é que você aproveita essas horas? Não, mas acontece que, além desses 4 alunos de estudos brasileiros, eu ainda participo de outras atividades culturais da Wesleyan. Por exemplo, o Afro-American Institute, que é uma organização importantíssima aqui na Wesleyan e que se dedica aos estudos do negro e sobre o negro. O Instituto Afro-American tem um currículo muito especial, muito específico, e através
desse instituto, o negro, dentro da cultura, assume um protagonismo, coisa que não existia há 5 ou 10 anos atrás. Isso é um fato da maior relevância e que o Brasil também precisa imitar, porquanto o negro até hoje tem sido objeto de estudos. Ele mesmo não participa da elaboração das ideias que sobre ele existem. E esse fenômeno que está ocorrendo nos Estados Unidos dá maior importância porque em todas as universidades estão sendo criados esses tipos de estudos, esses tipos de centros de pesquisa. E o negro, assim, passa também a tomar parte na elaboração da cultura do país e também a inserir na cultura do país a sua experiência de vida, a sua história, a sua cultura, as suas crenças. Isso é importante para que o negro não continue marginalizado, sendo apenas um objeto e não um protagonista da sua própria história. Ele vai desenvolver a sua atuação política no sentido mais amplo, no sentido internacional, no contexto internacional do panafricanismo, que é os movimentos negros de vários países, inclusive ligados com a luta pela libertação das colônias, ainda colônias, né, africanas, que estão buscando sua independência, e os movimentos de libertação, e vai levar ao palco internacional do pensamento e da atuação política africana a denúncia da discriminação racial no Brasil. Nesse período, ele desenvolve tanto a sua própria pintura, que em 68 também, um dos poetas da Santa Irmandade, o Efraim, diz para ele: ô Abdias, você está aí nesse projeto de arte negra e tudo, mas cadê você? Por que você não faz sua própria criação artística? E o Abdias começou a pintar antes de ir para os Estados Unidos, mas lá nos Estados Unidos é onde ele vai desenvolver essa sua atuação artística, pintura, e expõe em várias universidades, centros culturais e museus. E levei aqueles desenhos que eu tinha feito, aqueles quadros que eu tinha feito, assim, embrulhados aqui debaixo do braço, e fui embora para o exílio. E lá, em Nova York, eu mostrei, fizeram questão lá, os amigos e coisas, de fazer uma pequena exposição dele lá numa pequena galeria do Harlem. Enquanto isso, eu continuei lá em Nova York, aquela experiência de pintar. E aí eu comecei a sentir mais segurança, mais força, minha capacidade de mexer com os materiais, com o óleo, com o acrílico, foi aumentando, etc. E eu fui, assim, sem querer, me tornando um pintor. Eu sem saber, nunca ter tido nenhuma competência pictórica, acabei pintando tanto quadro. É porque alguma coisa me ajudava. E eu acredito firmemente que eu pintava os orixás porque eles me inspiravam e me ajudavam. Voltando ao Brasil para viver, morar, e se junta novamente ao Brizola na proposta de trazer de volta, né, a proposta do trabalhismo, do PTB, e há um impedimento político, né? Desde o exílio eles estão juntos, né? Articulando a força política que seria um novo Partido Trabalhista Brasileiro, e que vira com o tempo o PDT, Partido Democrático Trabalhista, e aí o Abdias propõe desde o exílio, e o partido define como a sua quarta prioridade programática nacional a questão das populações negras e a necessidade de se superar a discriminação racial. Companheiro
companheiro Darcy, candidatos do nosso partido, do Movimento Negro, candidatos dos partidos aliados, também do Movimento Negro, meu querido e inconfundível Abdias do Nascimento. Vocês sabem o quanto eu me sinto feliz aqui. Eu me sinto profundamente à vontade quando eu os vejo lutar pela emancipação e pela igualdade do povo negro em nosso país. Eu cumpri essa trajetória e vocês me ajudaram muito, principalmente o companheiro Abdias, naquelas horas tristes e intermináveis do exílio, a compreender toda essa tragédia de injustiça e de desigualdade, de exploração e também de discriminação. Vivo hoje a honra, o conforto de poder proclamar que foi o nosso partido, a nossa corrente política, que, ao se reorganizar em nosso país, já na fase final do regime militar, levantou com uma força que ainda não conhecia o nosso país, assumiu na sua totalidade a causa dos nossos irmãos negros. Queremos saber por quê, de onde vem, como é que se mantém ainda essa atitude discriminatória. Quando dizem, pega o ladrão, logo a polícia corre atrás do negro e deixa o branco que roubou inteiramente a sua vontade. Abdias é, em muitos sentidos, um pioneiro do movimento negro contemporâneo. Quando nós nos aproximamos da biografia dele, vamos constatar que já nos anos 40, ele colocava para a sociedade brasileira questões que só muito mais tarde, nos anos 70, o movimento negro conseguiu retomar com a centralidade que essas questões mereciam. E assim as lutas começaram a tomar corpo através do Clarim da Alvorada, lá de São Paulo, através da Frente Negra na década dos 30 em São Paulo, através do Congresso Afro-Campineiro de 1938, através depois, mais tarde, do Teatro Experimental do Negro no Rio de Janeiro, que também exerceu um papel, era uma trincheira de luta do movimento negro, né? E ali houve vários eventos, várias realizações importantes, como o Comitê Democrático Afro-Brasileiro, a Convenção Nacional do Negro, que se reuniu em 45 em São Paulo, onde pela primeira vez se advogou a definição do racismo como crime de lesa pátria e também as políticas públicas de amparo à população afro-brasileira. Foi ali que se advogou, por exemplo, as cotas para o ensino e para o trabalho. É muito importante nesse sentido, não só esse trabalho que o Abdias realizou durante esses anos 40, 50 e até os anos 60, porque foi isso que criou as condições políticas para que, a partir dos anos 70, no contexto mesmo de luta contra a ditadura no Brasil, pudesse emergir o movimento negro contemporâneo, tal como nós o conhecemos hoje, que é um movimento que se organiza politicamente, tendo como agenda principal e uma agenda explícita o combate ao racismo e aos seus efeitos na vida das pessoas no Brasil. A marcha do Movimento Negro celebra a memória de Zumbi dos Palmares, percorrendo a esplanada dos ministérios em direção à Praça dos Três Poderes, em Brasília. É mais uma demonstração de força do Movimento Negro na luta pela igualdade de direitos e oportunidades.
Na década de final da década de 70, o movimento negro resolveu fazer um primeiro protesto em praça pública. Eu me lembro que foi um momento muito preocupante, né? Quem liderava isso era o Milton Barbosa, o Eduardo de Oliveira, o Rafael Pinto, os irmãos Prudentes, enfim. Havia uma parte da juventude que dizia, não, nós temos que ir para a rua. Chega de ficar fazendo denúncia em lugares fechados. Escolheram nada menos do que a escadaria do Teatro Municipal. Se lançou um movimento negro unificado, que era para protestar contra a morte de um trabalhador da Zona Leste, que veio sido assassinado, torturado pela polícia, e a proibição, ou seja, o episódio também muito triste, da proibição de jovens negros de frequentarem uma piscina de um clube chamado Tietê, em São Paulo. Os mais antigos estavam muito cautelosos, porque, na verdade, era um período de repressão, e havia muita infiltração do aparelho do Estado desses movimentos sociais. O curioso é que a gente, na época, a gente não se dava conta disso, né? Agora, recentemente, com a abertura dos arquivos do DOPS de São Paulo, todos esses episódios, tem até fotografia nossa, o nome das pessoas que participavam das reuniões, tudo relatado. Se nós temos o reconhecimento dos quilombolas, por uma reivindicação do movimento negro, se nós temos a Lei 10.639, que é aquela que determina o ensino de história da África e de cultura afro-brasileira nas escolas de ensino fundamental, conquista do movimento negro. Se nós temos a Fundação Cultural Palmares, conquista do movimento negro. Se nós temos a Secretaria Especial de Promoção de Políticas para a Igualdade Racial, conquista do movimento negro. Ouviremos neste momento as palavras do senhor Abdias Nascimento, personalidade referência do movimento negro no Brasil. Eu invoco Exu, o Deus da palavra e da comunicação, para que me inspire e me ajude a conter a emoção e possa proferir algumas palavras nesse momento. Lula, nosso presidente. Senhores ministros de Estado aqui presentes. Senhores representantes diplomáticos, meus companheiros de luta, minhas irmãs de luta, meus irmãos da religião dos orixás, também aqueles que lutaram pelos nossos direitos desde que o Brasil foi descoberto, tanto negros, tanto africanos, como brancos. Na instalação desta Secretaria pela Igualdade Racial, eu não poderia esquecer as raízes desta secretaria. Ela não caiu do céu, ela não brotou espontaneamente do chão brasiliense. Ela começou desde que o primeiro africano pôs os pés nessas terras, desde que o primeiro africano rebelde, o primeiro africano revoltado, iniciou a grande luta quilombista. O Estatuto da Igualdade Racial, conquista do movimento negro. E assim por diante. Agora, nós estamos numa caminhada, tudo isso é um processo, né? Ainda falta muito.
sempre preguei que o negro tinha que estar em todos os poderes. Ele devia também estar no legislativo. É assim que eu não somente estimulei a outros negros a se candidatarem a postos no legislativo, e em 83 foi quando eu tive sucesso. Tive 4 anos aí bem agitados e bem produtivos. Basta ver a minha bibliografia aqui na Câmara dos Deputados para ver que eu apresentei vários projetos de lei. Nenhum deles mereceu nem a honra de ser discutido no plenário, porque são todos projetos que contrariam toda a tradição brasileira de achar que no Brasil não há nada a fazer em matéria de raça, que aqui tudo está muito bem. Fácil no Brasil você se eleger em cima de uma plataforma voltada para os interesses ou para a defesa dos direitos da população negra. Quer dizer, com todas as mudanças que já aconteceram na sociedade brasileira, esse é um tipo de postulação que no contexto eleitoral ainda apresenta muitas dificuldades. No entanto, o partido de Abdias, na época, que era o PDT, tomou isso como uma tarefa sua, viabilizar essa eleição, e assim o fez. Tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, os projetos que foram apresentados por Abdias são todos eles voltados para a questão da população negra. Sobre a proteção de Olorum, inicio este meu pronunciamento, que é feito não somente em meu nome, mas também do meu partido, o PDT, e de toda a bancada pedetista aqui nesta casa. A vitória de Palmares tem se dado antes do plano simbólico, fornecendo aos afro-brasileiros um poderoso reverencial, capaz de desmentir todos os estereótipos habilmente forjados para que os negros se mantenham no seu lugar. Pois Zumbi representa o negro, o homem, um ser humano que prefere a morte a aceitar seu lugar de escravo. Mais que isso, ao rejeitar a paz de Gangazumba, Zumbi simboliza o negro que não aceita migalhas, consciente de que a sua é uma luta coletiva que só terá fim com a libertação da totalidade de seus irmãos. Se vivesse hoje em dia, Zumbi teria muitas razões para a tristeza e a revolta, em virtude das condições de vida de seus descendentes e da passiva aceitação por muitos destes da ideologia racista e assimilacionista corporificada no mito da democracia racial. Mas encontraria também motivos de regozijo e esperança pela presença de uma cultura africana que soube resistir às adversidades para se impor, se não de direito, com certeza de fato, como a verdadeira cultura nacional brasileira. Antes mesmo de se ter no Brasil uma discussão estabelecida sobre as ações afirmativas, sobre cotas raciais como instrumento de política pública, ele já inseria essas questões nos seus projetos e com uma coragem para aquele momento que eu considero admirável, a proposição de ações afirmativas no mercado de trabalho. Essa ação compensatória procura dar possibilidades que o negro se iguale também aos outros setores da comunidade brasileira, os brancos, para falar mais claro, para que ele tenha o mesmo nível dos brancos, para que aí então ele possa competir em igualdade de condições em todos os outros setores, no emprego, no concurso para o Itamaraty,
nas escolas superiores da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, nas escolas de medicina, nas escolas de advocacia, etc. Né? Porque agora ele tem uma grande desvantagem. Como é que ele pode, por exemplo, fazer um vestibular em igualdade de condições com os brancos, que tem 500 anos de vantagem? Quer dizer, é uma injustiça, é uma desigualdade flagrante, né? E você não pode colocar um corredor que tem as pernas vigorosas e treinadas e bem alimentadas por 500 anos com aquele que tem as pernas atrofiadas, que está com as pernas amarradas. Ele não pode nunca vencer uma corrida desse tipo. É isso que o projeto da ação compensatória, um dos aspectos visa, né? Ele define cotas para emprego, para a bolsa de estudos, para vagas em várias instituições públicas ou privadas. Ele não visa absolutamente colocar os negros nessas condições ou ocupar essas funções apenas por ser negro. Ele tem que ter competência. Mas para ele ter competência, os poderes públicos, pela Constituição, são obrigados a lhes dar condições de se preparar, coisa que não existe agora. A política de cotas, ela tem, a meu ver, duas facetas que são importantíssimas. Uma delas é aquela que suscitou o grande debate nacional a respeito do racismo, do preconceito, da discriminação, né? O grande debate nacional em função do que infelizmente existe ainda em grande parte da sociedade, que é o racismo contra negros e negras. Abriu-se o leque da discussão. De outra parte, a política de cotas permite que negros e negras possam ingressar na universidade. E ingressar mediante a participação no exame de vestibular. As cotas nada mais são do que uma grande denúncia. Uma denúncia de que o nosso país, o Brasil, que nós tanto amamos, esqueceram desses filhos. Essa pátria não amou com igualdade esses diferentes, para dar a mesma oportunidade. Então, o que se precisa é a oportunidade, porque a inteligência já existe, a capacidade intelectual aí está, o que precisa, na verdade, é essa grande oportunidade. A cota, ela denuncia, né? As cotas denunciam, e faz com que também essas pessoas provem, e ela, infelizmente, ainda tem que provar alguma coisa nesse país, e tem provado, porque os cotistas têm tido as melhores performances, os melhores resultados, as melhores notas na ocupação desses espaços que estão sendo garantidos. O Estatuto da Igualdade Racial, ele define uma posição do Estado brasileiro na promoção da igualdade a partir de negros e negras. O Estatuto contempla os quilombolas, o Estatuto contempla um desempenho mais eficaz naquilo que se refere à saúde da população negra. O Estatuto reconhece e determina a necessidade de se garantir moradia a negros e negras. O Estatuto cria o Sistema Nacional da Igualdade Racial e assim por diante. É um documento de relevante importância no processo democrático brasileiro. Ele é um documento muito vigoroso, é um documento de ações afirmativas que propõe a inclusão da população negra para acessar os bens econômicos e os bens culturais, como disse. Acredito que talvez, se formos falar de um ponto falho, eu diria, o Congresso brasileiro ele tem uma presença muito ínfima de pretos e pardos. No Senado só temos um senador negro, o senador Paulo Paim, autor do Estatuto da Igualdade Racial. E na Câmara dos Deputados, menos de 30 deputados e deputadas são pretos e pardos. O Estatuto não pode ser apenas uma carta de intenção, né?
Se Abdias aqui tivesse vivo, ele estaria gritando, olha, vamos mostrar coisas mais concretas, né? Foi muito difícil, mas muito difícil para passar o Estatuto da Igualdade Racial. Ele não ficou no tamanho da demanda e da importância do povo negro brasileiro. Mas é o que nós temos como um orientador das políticas públicas. Então é preciso que os gestores se apropriem do Estatuto da Igualdade Racial e execute. Abdias, tua vida, Abdias, foi dedicada a essa causa, a nossa causa, a causa da nação negra. Abdias, meu velho e querido Abdias, o nosso povo há de contar em versos e prosa a tua história, a história de um guerreiro, a história de um lutador. Os poetas vão lembrar de Abdias, falando de paz, de rebeldia, e tenho certeza a emoção vai tomar conta de todos. Abdias, você me disse sempre que a sua emoção era com a batida do tambor. Eles falarão de um homem negro, de cabelos brancos e barba prateada, que independente do tempo nunca parou, fez de sua guerra a nossa batalha. Como ninguém, nunca tombou. Foi dele e é nossa a bandeira da igualdade, da liberdade e da justiça. Abdias, tu és o exemplo para todos nós. Tu és um homem que viveu à frente do seu tempo, que as gotas de sofrimentos arrancadas do teu corpo se tornem pérolas, luzes a iluminar a jornada do nosso povo, da nossa gente. Nós temos assistido à marginalização permanente do negro nos níveis de poder. Mas agora, através dos processos democráticos e baseado na filosofia de cada pessoa um voto, o negro vai conquistar o seu verdadeiro lugar no poder no Brasil. Assim que negros e brancos estejam preparados, nós não vamos mais permitir que se perpetuem as injustiças sociais, a humilhação racial num país construído pelos negros.